A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim, que nós temos como pastor responsável o pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. E nós temos também como superintendente da Escola Bíblica Dominical, nessa gestão de 2019, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês a lição de número 5, um inimigo que precisa ser resistido, ok? Nós temos aqui como texto áureo: sujeitai, pois, vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. E verdade prática, o Senhor Jesus provou na tentação no deserto que o diabo não é invencível. Muito bem. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, as realizações profissionais e pessoais é um desejo de uma melhor qualidade de vida e são os anseios legítimos do ser humano. Entretanto, o problema que existe quando esses anseios eles se tornam-se uma obsessão, ou seja, um desejo cego, colocando o Senhor nosso Deus em a margem da vida para eleger o homem como se fosse um ídolo. Mas um sonho pessoal ao concluir os dois tópicos dessa semana, queridos, veremos que não se pode abrir mão de Deus para realizar os nossos sonhos terrenos, porque nele deve estar em primeiro lugar. Muito bem. Na lição do tópico número 1 aqui, a epístola de Tiago. E nós vemos aqui no tópico de número 2, os deleites da vida. E no tópico de número 3, resistindo ao inimigo. Quero fazer aqui uma aula bem resumida, tá certo? Com bastante objetivo, quero que você acompanhe comigo. Estarei citando várias referências bíblicas que não consta aqui na nossa lição, mas você pega o seu papel, a sua caneta para você fazer as suas próprias anotações, né? Para você possa tirar as suas próprias conclusões. Muito bem. Querido, a autoria e o local do destinatário. Já pegando aqui como tópico de número 1, em primeiro lugar é preciso destacar o fato em que há em um Novo Testamento a menção de 4 pessoas com o nome de Tiago, né? Tiago é pai de Judas e não o Iscariote, como está em Lucas no capítulo 6 do verso 16, tá certo? E o segundo Tiago, filho de Zebedeu, né? O irmão de João, como está em Mateus no capítulo 4 verso 21, tá? Como está em Marcos no capítulo 1 e verso 19, como está em Lucas no capítulo 5 e verso de número 10, do 10. Em Atos no capítulo 1 e verso 3, Tiago, o terceiro Tiago, filho de Alfeu, um dos 12 discípulos, como está em Mateus no capítulo 10 do verso 3, como está em Marcos no capítulo 13 verso 18, como está em Lucas no capítulo 6 e verso 15, em Atos capítulo 1 e verso 13. E finalmente temos aqui o autor da epístola ao Tiago, que é filho de José e Maria, meio irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como está em Mateus no capítulo 5 verso 18 ao 20, após afirmar os passos na fé e testemunhar a ressurreição do Filho de Deus, o meio irmão do Senhor liderou a igreja em Jerusalém, como está em Atos no capítulo 15 verso 13 ao 21, e mais tarde foi considerado apóstolo, como está em Colossenses, como está em Gálatas, aliás, voltando aqui, queridos, em Gálatas, no capítulo ali, que nós vamos ver ali, que é a doutrina de carta, o autor não poderia ser um outro Tiago, a não ser o irmão do Senhor Jesus. Ele é o líder da igreja de Jerusalém, não temos dúvida quanto a isso, ok? Só uma pincelada aqui para saber quem realmente foi, dentre esses 4 Tiago, autor da epístola aos Tiago, tá ok? Muito bem. Local e data, embora a maioria dos biblistas veja a Palestina e mais especificamente Jerusalém como o local mais indicado e de produção da epístola
tal afirmação sobre a data, queridos. Portando-se no período da segunda era cristã, sempre será aproximadamente por esta razão a Bíblia de estudo pentecostal. Ela data a produção da carta de Tiago nos anos 45 e 49 na década de Cristo, aproximadamente, né? E o destinatário, as 12 tribos que o dispersam, ou seja, a tribo de Ruben, Simeão e Gade, Judá, Isacar e Zebulon, Efraim, Manassés e Benjamim, Dan e Azé e Naphtali. Ou seja, eu posso observar aqui que Tiago, no capítulo 1 e do verso 1, há muitas estruturas políticas de Israel que perderam a configurações das divisões de tribos, assim em número no Novo Testamento. A expressão 12 tribos é o recurso linguístico que faz com que a alusão de uma forma figurativa à nação inteira de Israel, como está em Mateus, no capítulo 19, do verso 28, também em Atos, no capítulo 26 e do verso 27, como nós olhamos para Apocalipse, no capítulo 21, verso 12. Todavia, ao usar de forma 12 tribos, na verdade, Tiago refere-se aos cristãos dispersos na Palestina e variadas igrejas estabelecidas em outras regiões, isto é, todo o povo de Deus estava espalhado pelo mundo. Muito bem, interessante isso, viu, queridos irmãos? Eu quero cumprimentar aqui o tópico de número, concluindo aqui, entrando para o tópico número 2, nós podemos observar aqui, queridos, que guerras, peleja, dos deleites cobiçosos e desejosos, adúlteros e adúlteras, que eu quero fazer um resumo aqui dentro do tópico de número 2 aqui da nossa lição, tá certo? Agora, eu posso observar aqui a origem dos conflitos e da discórdia de Tiago. No capítulo 4, do verso 1 até o verso número 2, de que sentimentos são estes? É uma pergunta para vocês. Tiago, ele abre um capítulo 4 fazendo a pergunta: como e de onde vêm as guerras, peleja entre vós? Esta é uma pergunta. E em seguida ele responde retoricamente: porventura não vem disso, a saber, os vossos deleites que nos vossos membros que guerreiam? Uma outra pergunta. Aqui no verso 1, aqui o líder da igreja de Jerusalém, ele denuncia um tipo de sabedoria que estava predominando a igreja. A terra era mal, na igreja, por exemplo, a terra, porque a terra é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Por quê? Outra pergunta. Ora, entre aqueles crentes que haviam-se guerras, ou seja, peleja e interesse dos próprios deleites da vida, enquanto os menos favorecidos ficavam sob as margens dessas ambições. Estava nítido que eles não se semeavam a paz, mas simplesmente contenda e discórdia e destruição. É claro que alguns comentaristas, alguns teólogos vão dizer que as guerras e pelejas e dissensões foi dos cristãos da primeiro século, quando estiveram entre atrito entre os romanos, e sofreram muitos ataques entre judeus convertidos e até mesmo os romanos, ali entre guerras entre eles. Mas aqui nada mais e nada menos nós podemos perceber que é uma força espiritual e diabólica por trás destas guerrilhas. Ou seja, quando nós olhamos aqui para o verso de número 2 do capítulo 4 de Tiago, a origem dos males: combatei e guerreai, no verso 2, e é a afirmação, por exemplo, do meu irmão do Senhor Jesus em relação àquelas igrejas. Tiago não mascara o que está no coração humano, o que só tem sua inveja, mas essas são as predisposições das máscaras, queridos, básicas da nossa natureza para desenvolver uma atitude, ou seja, combativa e de guerras contra as pessoas e até mesmo em nome de Deus. Como está em João
no capítulo 16 e verso de número 2. Quem prossegue assim ainda não entendeu o verdadeiro evangelho e nem mesmo atina para a verdade, porque Deus não tem compromisso algum com os desejos egoístas, mas atenta para a pureza e a verdadeira motivação do coração, como está em 1 Samuel, no capítulo 16 e verso 7, como nós olhamos também aqui para Lucas, no capítulo 18, verso 9 ao 14. Mas por que não recebemos bênçãos? Queridos, olhamos aqui para Tiago, no capítulo 1, verso 3, o texto sagrado mostra por que as pessoas que agem assim não recebem as bênçãos de Deus. Ou seja, apesar de muitas vezes aparecem profetas profetizando, ao contrário, em primeiro lugar, Deus não é garçom para estar diuturnamente ao nosso serviço. Segundo, como vimos, Ele não tem compromisso com os nossos interesses mundanos e materiais. E finalmente, quando pedimos maus, porque na verdade, querido, não é a vontade divina que está em nosso coração, mas é um desejo egoísta da natureza humana e pedindo a Deus para que chancelá-lo. Ou seja, o coração humano sempre quer pedir tudo o que é materialista e nós acabamos pedindo mal. Muito bem. Quando eu posso observar aqui, queridos, para o tópico que já, fechando aqui o resumo no tópico número 2, olhando aqui para esse aspecto e já concluindo aqui, fazendo esse resumo aqui no tópico número 2, eu posso observar aqui, queridos, que adúlteros e amigos do sistema mundano. Ou seja, a busca egoísta de Tiago no capítulo 4, do versículo 4 e 5, adúlteras e amigos do sistema mundano. Tiago ele chama de adúlteros e adúlteras os crentes que apertaram com os sistemas do mundo. Mas quando o sistema mundano, o escritor da epístola se refere? Qual sistema mundano o escritor da epístola se refere? Olhando para o contexto anterior da passagem a preço, veremos que Tiago refere-se às más atitudes, ou seja, invejas, a cobiça, os deleites carnais e as pelejas e as guerras, isto é, egoísmo do próprio coração do homem, que caracteriza-se pelo sistema presente deste mundo. Os que ofertaram com tal sistema faz-se inimigos de Deus. Mas inimigos de Deus, o líder da igreja de Jerusalém faz esta afirmação baseada nas duas imagens linguísticas para usar por ele para configurar a amizade dos que estão envolvidos no sistema mundano, adúlteras e adúlteros. Ou seja, quando o Tiago usa essas duas imagens, ele quer mostrar que quer mostrar que da mesma forma que Israel procurou estabelecer acordo não só com o povo de Abraão, mas com Baal e Acera e outras divindades de Canaã, os leitores de Tiago procuram também estabelecer tanto amizade com o mundo quanto com Deus. Todavia, Tiago ele mostra aqui que a amizade com Deus e com o mundo, a amizade com o mundo se transformará em amizades inimigas de Deus. Quero fechar aqui o tópico número 2 aqui, dizendo que o Espírito Santo ele tem ciúme. Tiago no capítulo 4, versículo 5, né? O Espírito Santo que em nós habita é zeloso. Ele é o selo que marca nós como propriedades exclusivas de Deus, como está em 2 Coríntios, no capítulo em diante ali, como está em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9 e verso 5 ao 4. Os leitores de Tiago aparecem como objeto de ciúmes e do Espírito. Por isso, o autor sagrado, ele confronta de chamá-los de adúlteros e adúlteras. Então, tal advertência é uma demonstração de Deus para o seu povo. Aqui também cabe lembrar que uma promessa registrada na primeira epístola universal de João, temos aqui uma destra de Deus. Por exemplo,
no capítulo 2 e verso do 1 ao 2. Jesus, ele é o nosso advogado por excelência. Ele disse: filhinho, estas coisas eu vou escrever para que vos não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Cristo Jesus. Jesus é o nosso advogado para nos defender, para nos ajudar. Em um momento em que parece que está tudo acabado, ele entra com providência e nos defende perante o seu Pai, ou seja, nos dando um aval e força e esperança na sua própria pessoa, para que nós venhamos distanciar do mal, claro, e não fazendo tudo o que é errado, não. Ele apoia nós para fazer o que é certo, o que é justo, o que é santo perante ele. Quero ir aqui para o tópico número 3, comentando aqui, resistindo o inimigo, tá ok? Então quero comentar aqui o tópico número 3, por exemplo, falando sobre, corroborando com o comentarista, né? Com o nosso comentarista aqui da nossa lição, que foi muito enfático, que foi com muita precisão, né? O nosso pastor Ezequias Soares. E queridos, dentro do tópico número 3 eu vejo aqui a busca da autorrealização. Ou seja, dentro desse aspecto, humilhando-se perante Deus. Como nós podemos vencer essas coisas? Em segundo aspecto, convertendo a soberba em humildade. Humilhai-vos perante o Senhor. Então quero fazer um resumo aqui do tópico número 3, aqui, comentar com vocês aqui essa parte, como resistir o nosso inimigo. Agora veja bem, humilhai-vos perante Deus. Tiago capítulo 4, versículo 6 ao 7, uma demonstrar pelo Espírito Santo, temos a promessa de que Ele nos dará a maior graça. Ou seja, tal maior graça é o fato de que Deus, ele resiste ao soberbo, mas acaba dando graças aos humildes. Ou seja, acolher a advertência ao Senhor, então almejar a realização humana, acontecerá o que, meus queridos? De maneira completa em Deus, mas humilhando perante o Senhor e reconhecermos quem somos, ou seja, à luz da sua demonstração. Muito bem. Acolher com humildade e ao conforto do Senhor. Ou seja, o arrogante, o soberbo, o ganancioso nunca terão essas atitudes regalia diante de Deus, porque serão abatidos. À luz de Tiago, resistir ao diabo significa não desejar as mesmas coisas, ou seja, que a falsa sabedoria nos oferece. O egoísmo, o orgulho, a soberba, e aí vai, queridos. Não é almejar a posição dos mestres orgulhosos e soberbos, mas contentamos-nos com a vocação de servirmos ao Senhor, voluntariamente e espontaneamente, em espírito e em verdade, como está em João, no capítulo 4 e verso 23. Isto é notável, não tem como nós fugir disto, queridos. Uma outra coisa interessante é convertendo a soberba em humildade. Tiago, no capítulo 4, do versículo 8 ao 9, né? Ou seja, o orgulhoso e o soberbo, ele decidirem-se por se chegarem a Deus, o Senhor dissera, propício ao que? A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não poder ouvir, como está em Isaías 59, verso 1 em diante. O que precisa ali é um verdadeiro arrependimento, ou seja, eu sempre uso uma palavra grega, uma palavra chamada metanoia, que é mudança de comportamento, mudança de mente ou mudança de atitude, voltar para Deus. É uma exortação bíblica de Tiago às pessoas que, ou seja, que é exatamente, há muitas pessoas que parecem uma felicidade falsa e aparentemente uma amizade com o mundo, e que só choro, lamento e miséria depois que acaba a alegria. E nós vemos aqui no verso 9, aqui, Tiago, no capítulo 4. Mas quando nós olhamos para 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, assim que ela se perceberem como inimiga de Deus, ou seja, está em atitude genuína de um verdadeiro arrependimento. Então, portanto, queridos, é preciso arrepender-se. E eu quero aqui fechar aqui, humilhai-vos perante o Senhor. Tiago, no capítulo 4, verso 10,
ao abrir mão da vossa autorrealização sobre as perspectivas mundanas, o egoísmo, você está entendendo como eu acabei de citar, do indivíduo, ou até mesmo o individualismo, da soberba e da inveja, seremos pessoas satisfeitas e realizadas com o mundo se nós voltar para isso. Mas como que nós podemos ser felizes sem o autor da vida, como está em João no capítulo 12, verso 25? É uma pergunta, querido. A exaltação do Senhor nos é dada mediante a sua graça e bondade, bondade infinita. Humilhemo-nos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, como está em 1 Pedro, no capítulo 5 e do verso de número 9 ao 11. Quero concluir dizer aqui, queridos, que a partir dos ensinamentos do Senhor Jesus, desfrutaremos da verdadeira felicidade em Deus, e que venhamos atentar para o ensinamento desta lição, humilhando-nos na presença de Deus através de Cristo, né? Cristo, ele nos trouxe um maior exemplo de expressão de humildade, né? Jesus foi tanto humilde que ele pegou aquela bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos. Como alguém tão grande que se destacou na história, um Deus que se fez carne, habitou entre nós, alguém que sobressaiu como qualquer um outro em todo aspecto na história neotestamentária, alguém que se destacou como qualquer um outro alguém na história, queridos. Por exemplo, nós vamos observar que tem várias pessoas que se destacaram-se na história e que se espelharam em Cristo Jesus. Agostinho Francisco de Assis, Tomás de Aquino, Esponja Ranger, Abraham Lincoln, Martin Luther King e milhares de pessoas que foram pensadores de diferentes religiões, inclusive não cristãs, foram influenciadas e impactadas com Cristo Jesus. Por quê? Porque nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para se tornar os pequenos grandes diante dele. Nunca alguém tão grande se tornou tão pequeno para fazer os pequenos miseráveis se tornar em príncipes e princesas diante da sua face. Então Cristo Jesus, ele é o nosso modelo ímpar e insubstituível. Jesus venceu todas as tentações ali no deserto, né? Jesus venceu com a palavra. O cristão verdadeiro, ele vence, não é com campanhas, não é com... tantas campanhas que existem, 7 campanhas, 15 campanhas, 8 campanhas, tanta numerologia, mas esquece que nós podemos vencer na palavra. Jesus venceu o adversário na palavra, e um cristão verdadeiro, ele vence as batalhas espirituais através do quê? Através da palavra, que é a Bíblia Sagrada. Queridos irmãos, fica aqui com essa aula tão resumida, e até a próxima aula, se Deus nos permitir, falando quem domina a sua mente. E nós vamos comentar sobre alguns elementos especiais que está sobre o nosso córtex cerebral, onde a mente é a razão pensante. Esperamos lá e até a próxima aula, se Deus nos permitir. E a paz do Senhor.